Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Inê Pena, sou escritora, historiadora, sou brasileira e eu escrevo livros infantis. Eu vim aqui hoje para mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês e contar uma historinha, gente. Isso mesmo, uma historinha. Olha só, eu também trabalho com conteúdos adultos. Esse daqui é um deles. É uma antologia que eu coordeno, que é do Dia dos Pais. Tem várias outras antologias e coletâneas. Vou mostrar para vocês também alguns dos meus livros, só alguns, tá, gente? Ó, o Livro do Coração, Lelé e a Independência do Brasil, Clarinha e a Máquina do Tempo, Juju viaja para 1984. Tem também livros em espanhol, português, que são livros bilíngues, livros em francês, em inglês. E temos novidade na área. Aguardem que vocês vão ver o próximo livro que vai sair do Lelé. Bom, eu, além de escrever livros infantis, eu sou autora dos livros e das histórias do nosso querido Lelé, gente! Olha ele aqui! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós viemos contar uma historinha muito bacana. E como ontem foi um dia especial, porque foi o lançamento da coletânea que fala sobre Ludwig van Beethoven, nós viemos contar uma historinha que tem tudo a ver, gente. Olha que legal, muito legal, né? Então, vamos lá? Vamos de história? Todo mundo sentando, porque agora vai começar a história! Então, vamos lá, pessoal! O Lelé, ele é um menino muito levado. Ele gosta de sair fazendo traquinagem por aí. De vez em quando ele leva a bronca da mamãe. Ele cai, se machuca, fica com os joelhos ralados. Ele vive aprontando as dele. E vocês aprontam também? Porque esse menininho aqui é terrível, gente. Terrível. Vocês não sabem. Vocês precisam ver as historinhas dele. Dá uma passadinha lá no nosso site, ainepena.com.br ou www.ainepena.com.br, que vocês vão conhecer todo o nosso trabalho. Tem atividades para baixar, tem livros para ler, tem historinhas legais para vocês escutarem. E hoje tem uma historinha nova, porque esse menino aqui, muito traquina, todos os dias, quando ele estava voltando da escola, ele passava na frente de uma casa de uma senhorinha que morava lá perto da casa dele. Essa senhorinha morava sozinha. E ele passava por lá, escutava-se um barulho diferente, sabe? E aí, ele, muito curioso, começou a passar lá perto da casa da senhorinha, bem pertinho, para ver o que era. Era um barulho muito diferente que ele não conhecia. Era uma música, mas era uma música bem diferente, porque ficava um monte de coisinhas assim, bem legais. E aí, ele, muito curioso, foi lá ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou perto da janela, ele viu que esta senhorinha que morava sozinha estava na frente de um negócio bem grande, preto, que tinha uma tampa bem alta, sabe? Ela abria aquela tampa e aí ela tocava um montão de coisas lá, batia assim, sabe? E saía uma música bem gostosa. Só que era uma música diferente, sabe por quê? Porque ninguém cantava a música. E mesmo assim era uma música bonita. E aí o Lelé, que é muito traquina, passou todos os dias depois que ele voltava da escola, ele se escondia atrás da cortina da senhora, lá que ficava a janela aberta, com uma cortina assim na metade. Ele encostava lá na janela dela e ficava escutando. E aquela senhorinha
né, percebendo que tinha um menininho muito curioso, se escondendo lá na janela dela, do lado de fora, para escutar suas músicas, resolveu, então, que ia tocar umas músicas diferentes, mais animadas. Aí, então, quando chegava a hora do Lelé voltar para casa, ela começava a tocar umas músicas bem bonitas. E o Lelé ficava lá só assim, ó, escutando, escondido atrás lá da cortina, encostadinho na janela. Olha que menino traquina, curiando na casa dos outros. Gente, isso é feio, hein? Não vai fazer isso, não. E aí a senhorinha, achando graça daquele menininho de cabelos, ó, de rosquinha. E aí, um dia ela chegou lá e tuc no cabelinho dele. Ei, menino! E ele levou um susto. Você tá escondido? Vem aqui! Vem ver o que eu tô fazendo. E o Lelé ficou assustado. Não, ele já tinha visto aquela senhorinha por ali, né? Mas, não, ele era muito tímido. Não vai entrar não. E foi embora pra casa. Passou alguns dias, a senhorinha foi lá e surpreendeu o Lelé de novo, escondido, escutando suas músicas. E novamente ela chamou o Lelé para entrar na sua casa, para escutar sua música. E o Lelé não gostou daquilo e foi embora. Eu sou muito tímido, não vou entrar. Alguns dias depois, ela chamou de novo e de novo. Então, um dia o Lelé resolveu e aceitou. Quando ele entrou, ele já foi logo para aquele móvel enorme preto, né? Mas o que é isso? E ela disse, um piano. Piano? Mas o que é um piano? É uma coisa que faz música, é um instrumento. Mas fazer música, as músicas já não vêm prontas lá na rádio. E a senhorinha começou a rir, achou graça daquele menino que ele não entendia nadinha de música, né, gente? E aí, então, ela explicou que aquele móvel grandão preto era um instrumento de fazer música. E o Lelé achou aquilo interessante. Mas deve ser muito difícil, não é? Fazer música? Mas como assim? E aí, ela falou, não, a gente só tem que aprender. E depois que a gente aprende, a gente consegue tocar música. E o Lelé ficou pensando. Então, ela contou uma história que existiu há muitos anos atrás. Há mais de 200 anos, um menininho que ele aprendeu a tocar música. Ele fazia música desde pequenininho, do tamanhozinho do Lelé. E o Lelé achou aquilo muito engraçado, interessante, né, gente? Já pensou? Eu, uma criança, consegui fazer música, mas como assim? Aí ela falou, você quer aprender? Eu ensino para você. Mas eu não tenho um negócio grandão desse na minha casa. Então, ela pediu para o Lelé esperar, foi lá dentro e trouxe uma outra coisa para o Lelé. Era um negócio diferente, gente. Grande assim, ó, redondinho e tinha um monte de buraquinho. O Lelé pegou aquele negócio parecendo um pauzinho e falou, mas o que é isso? Aí ela, um presente. Mas para quê? Para você fazer música. Fazer música com um pedacinho de pau? Não, isso não vai dar certo, né? Porque um móvel desse tamanho, chamado instrumento, piano, eu não tenho. Agora, esse negocinho aqui não vai fazer música, não. Aí ela falou pra ele, então sopra pra você ver. Aí ele fez assim, colocou na boca e fez... Fez um barulho, ele levou um susto. Que é isso que faz barulho? Aí ela disse... É uma flauta doce. Uma flauta é um instrumento que as crianças aprendem a tocar música. Elas fazem música numa flauta doce. Mas esse negócio que faz barulho, como assim? É alto? Aí ela, não, mas você tocou bem baixinho, toca mais forte. Sopra mais forte. Aí ele botou lá e fez... Gente, fez barulho de novo. Que medo, mas que susto! Como assim? Mas é muito barulhento. Aí ela explicou para ele
que aqueles buraquinhos que tinha, você colocava o dedinho em cima e soprava. Então, cada vez que você soprasse e botasse o dedinho em um buraquinho daquele, sairia um barulho diferente. Se você soltasse o buraquinho, saía um barulho diferente. E colocasse o dedo em outro buraquinho, ia fazer outro barulho diferente. E ela disse, experimenta. E aí ele colocou o dedinho assim num buraquinho e soprou, fez... Agora faz em outro buraquinho. Aí ele botou o dedo assim, tampou o buraquinho. Que engraçado! Ele achou muito legal. Gostou da brincadeira. E aí ele falou, mas eu posso levar para minha casa, para eu brincar em casa? Aí ela disse, não, é um presente, você pode levar sim. Só que você vai me prometer que você não vai levar para sua escola, porque senão você vai atrapalhar a aula, porque todo mundo vai querer conhecer esse negócio que faz barulho. E aí você também vai me prometer que quando você voltar da escola, você vai passar aqui e eu vou te ensinar todo dia uma nota diferente, um jeito diferente de fazer música, de tocar música. E o Lelé amou a ideia. Ele é cheio de ideias, né, gente? Ele é muito criativo e curioso e achou fantástico aquele negócio que fazia barulho e que fazia música. Ele não sabia como é que ia fazer música, mas que fazia música, a senhorinha garantiu. E aí ele foi para casa, guardou, mostrou para a mamãe, contou o que tinha acontecido. A mamãe ficou muito feliz. E aí o Lelé contou na escola para os amiguinhos dele o que tinha acontecido. Ficou todo mundo curioso. E aí, então, o Lelé passou todos os dias, quando ele voltava da escola, ele corria em casa, deixava a mochila, pegava a sua flauta e ia para casa da senhorinha. E aí, ela começou a ensinar o Lelé. No início, o Lelé ficava... né? Daquele jeito. E aí ele ia para casa, treinava e a mamãe ficava, ai, meu ouvido! Não aguentava aquela barulheira. Imagina, gente, aquele negócio... Terrível, gente! Nossa, imagina! É terrível aquele negócio assim que não tem muito nexo, né? Um monte de barulho estranho. Mas, com o tempo, o Lelé começou a aprender umas notinhas bem legais. E aí ele aprendeu as primeiras notas da Quinta Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Só que ele aprendeu na flauta. Fu, 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 né? Então, quando ele conseguiu finalmente fazer aquelas primeiras notas, ele convidou os amigos dele para fazer um lanche na casa dele. E a mamãe preparou um lanche delicioso com gostosuras. Tinha doce, tinha bolo, biscoito, um suco delicioso. E as crianças da escola e da rua dele foram lá para casa dele para ver a tal flauta doce. Gente, aquele negócio que faz música. E no domingo à tarde, as crianças foram para lá. E o Lelé mostrou, todo mundo ficou fascinado, né, com aquele negócio que era só um negocinho comprido assim, parecia um pauzinho cheio de buraquinho, mas que saía um som muito legal. E aí, o Lelé, depois, quando todo mundo já tinha se acalmado, o Lelé tocou as primeiras notas da sinfonia que ele tinha aprendido. E ele ficou muito feliz e todo mundo aplaudiu. E foi assim que o Lelé fez sua primeira apresentação de música. Todo mundo gostou, gente. E o Lelé ficou super animado, porque ele estava começando a aprender a tocar. E aí ele ficou sonhando e pensando, eu vou ensaiar muito para que um dia eu consiga tocar uma música inteirinha. Olha que legal. Vocês não iam ficar bem felizes também em aprender a tocar uma música inteirinha? Quem aqui sabe tocar algum instrumento? Levanta a mão. Tem um montão de instrumentos, né? Existe um mundo de instrumentos. Ataúde, né? Ataúde, eu esqueci o nome dele. Tem violino, violoncelo, viola, piano. Sabe qual que eu mais acho legal? O cello. Violoncelo, mas tem um maior ainda, que chama contrabaixo. Tem também o saxofone, que é aquele barulho maravilhoso, né, gente? Aquele som
Que delícia! Que tem até aquele músico famoso, Kennedy. Vocês conhecem? É legal, né? Aí, só que aí tem um que é compridão assim, tem um que é grandão e tem um menorzinho, né? Que são vários tipos. E aí tem a clarineta, né? Tem um montão. Gente, tem um tambor, tem um bumbo. Ixi, é tanto instrumento que eu nem lembro o nome aqui. Alguém aqui sabe tocar um deles? Ou tem vontade? É muito legal, né? Já pensou? Vocês aprenderem a tocar a música inteirinha? O Lelé ficou muito animado, porque ele queria muito tocar uma música todinha. E aí ele passou todos os dias ensaiando na sua casa. Haja ouvido da mamãe e do papai, hein, gente? Coitadinha da mamãe que ficava lá fazendo papá pro Lelé e o Lelé lá do lado da pia, né? Quando ela tava lá fazendo a comida, fazendo aquele papá gostoso que o Lelé gosta. Mas tudo por uma boa causa, não é? Pois é, gente. E aí, vocês gostaram dessa história de quando o Lelé conheceu um instrumento musical? Que legal, né, gente? Ó, depois vocês passam lá no nosso site www.ainepena, porque é o meu nome, ainepena.com.br. E lá, gente, tem um monte de coisa para imprimir, cortar, pintar, colar, tem um montão de livros, tem muitas coisas, vocês vão amar, tá bom? Depois passa no nosso canal também. Um beijo pra vocês, um beijo do Lelé. Beijão, pessoal! Até mais! Tchau!